Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Um feliz 2023 para você que está na nossa sintonia e também para toda a família da TV Gazeta. Sem toda essa galera seria impossível levar a nossa programação até você, telespectador. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. Prazer estar aqui. Feliz 2023 para todos nós, né? Para todos que seja nós, melhor né, que 2022, principalmente no futebol. Perdemos Copa, morreu Pelé, né? Pois Tomara que esse ano aqui a coisa fique um pouco mais leve, né? Mais Isso, leve, né? leve. Mais agradável. Verdade. Osmar Garrafa, boa noite. Boa noite, Seja bem-vindo. Celso. Boa noite a todos. Boa noite, Chico. Um bom ano, Celso, Chico, a você que nos acompanha. Estamos aí, começando o ano com bastante otimismo, esperando, como disse o Chico, um ano mais leve, né? Um ano com boas notícias no mundo do futebol, no mundo da bola, Celso. É isso. E hoje, no programa de hoje, vamos acompanhar o velório do Pelé, diretamente da Vila Belmiro. Também vamos rever as emoções da 97ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, além de todas as novidades do mercado da bola. Então fique com a gente que a gente volta já. Estamos de volta já com a enquete do dia e eu quero saber de você que nos acompanha e também do Chico e do Garrafa o seguinte: quem é o melhor centroavante dos grandes clubes paulistas? Caleri do São Paulo, Endrick do Palmeiras, Marcos Leonardo do Santos ou Yuri Alberto do Corinthians? Para você votar é fácil, é só acessar o site gazetesportiva.com e deixar o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo na tela e a partir do QR Code você vota em qual é o melhor atacante dos times de São Paulo. E aí, passo a bola para vocês. Hoje estou de Michelo, ó, vocês que lutem. Eu falava uma coisa para você, o Caleri já mostrou o que tinha que mostrar. O Endrick é uma promessa, Sim. né? O Marcos Leonardo também, já é uma realidade, né? Já é um cara Bom atacante. Bom atacante. E o Yuri Alberto, no modo de ver, é o ano do Yuri Alberto no Corinthians, né? Se não for esse ano, é nunca mais, né? Ele que te renovou com o Corinthians, é capaz de ficar no Corinthians por 5 anos e fazendo muitos gols. A camisa já não pesa tanto como pesava. E desses 4 que você colocou aí, eu vou ficar com o Yuri Alberto por causa disso. Que eu acho que ele deixou de ser uma promessa para ser uma realidade com a camisa do Corinthians, que é muito mais pesado que todas as 3 juntas. Então, aí, Garrafa? Celso, para a gente responder essa enquete, eu particularmente estou pegando o que aconteceu na última temporada. Não é? O ano pode ser, de repente, do Endrick. A gente pode chegar no troféu Mesa Redonda Que, na verdade, vai ser o primeiro ano dele de fato. Não é? Né? Então, assim, o Endrick, ele entrou porque ele é hoje o atacante do Palmeiras, mas a gente não tem a referência dele como profissional. Então, ele, para mim, ele não pode levar meu voto nessa enquete. O Marcos Leonardo me pareceu um cara que sabe fazer gols. Faltou para ele nessa temporada alguém que o abastecesse, que o municiasse mais. E bom caráter, né? Não é? O menino é muito bom. Você lembra a hora que invadiram a Vila, ele defendeu o Cássio. Bom menino e bom jogador. Gostei bastante. O Caleri já teve um tempo melhor no São Paulo do que foi essa temporada. E na temporada passada ele chegou com alguma desconfiança até pelo início, não saía o gol dele. Mas depois que saiu, ele foi o cara para o Corinthians. Extremamente decisivo para mim, Yuri Alberto. O Endrick tem o futuro pela Claro. frente. Né? E não sei, eu acho o Marcos Leonardo e Yuri Alberto do mesmo nível. Eu acho, do mesmo nível. Mas talvez o momento do Yuri Alberto seja um pouco melhor. Não sei, eu vou ficar no Yuri Alberto. Mas o que pesa mais, a camisa 9 do Santos ou a camisa 9 do Corinthians? São 2 camisas pesadas, né, Chico? Ah, mas espera um pouco, a duas camisa 9 camisas pesa pesadas, mais, vai. vai. Camisa 9 do Corinthians hoje pesa mais. Aliás, até em respeito ao Rei Pelé, que faleceu na última quinta-feira, né? Vamos manter o peso da camisa santista. A propósito, atendendo a um pedido da família, o velório já foi iniciado hoje na Vila Belmiro. Milhares de pessoas aguardam por longas horas na fila para a última despedida do maior jogador de futebol de todos os tempos. Além dos inúmeros torcedores anônimos, também passaram por lá autoridades e ídolos do esporte. Veja na reportagem de Thiago Salazar. Pelé deu o mundo ao Santos e à seleção brasileira, mas o Edson, hoje, precisou ser carregado dentro do campo da Vila Belmiro.
O filho Edinho e o ex-jogador Zé Roberto juntaram forças para levar o caixão de um velório que começou pontualmente às 10 horas. Mas antes mesmo dos portões serem abertos, a fila já era grande do lado de fora. Até mesmo os amigos de uma vida de 82 anos chegaram cedo para se despedir de Pelé. Na verdade, ele foi além de um amigo, ele passou a ser meu irmão, entendeu? E o irmão que Deus colocou na minha vida. Então, realmente é uma perda muito grande. Eu sei que eu vou ter que assimilar, que eu vou ter que me adaptar a essa nova realidade. E vai ficar a lembrança dele, e ele, para mim, será dentro de mim, ele nunca vai morrer. O que é bacana é você ver hoje, por exemplo, os uruguaios, os argentinos, que foram os que mais, no meu entender, foram os que mais sofreram com ele, né, por ter que ser time sul-americano e tal, falou se renderem e dizer que realmente ele foi... Não vai ter. Igual a ele, eu duvido que apareça. O adeus ao rei teve sorriso também. Afinal, as lembranças vão continuar sendo contadas. Eu não esqueço de cobrança que ele fazia e eu falar, pô, Pelé, eu sou humano, você é extraterrestre. Às vezes que a gente se encontrou, sempre foi, sabe, eu até tremia de estar com o homem na frente. Mas eu acho que a gente pegou um carinho especial e da pessoa que ele é. Por volta de 1 da tarde, a notícia era de 4 quilômetros de fila em volta da Vila Belmiro, apesar do calor de 30 graus. Autoridades e convidados tiveram acesso especial à tenda montada no centro do campo. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, foi acompanhado do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Neymar não compareceu, mas o pai do atual camisa 10 do Brasil veio a Santos. Muita tristeza, por isso que meu filho pediu para que eu estivesse aqui, que eu, no lugar dele, pudesse trazer apoio à minha família, que a gente sabe como é ruim perder alguém. E ainda mais, nós não perdemos só o atleta, nós perdemos o cidadão, perdemos a pessoa, perdemos o Edson Arantes. Isso nos deixa muito triste. O velório de Pelé só terminará às 10 horas da manhã dessa terça-feira. Até lá, esse corredor, com pessoas de todas as idades, religiões e times, não deve esvaziar. Todos aqui querem prestar a última referência ao rei do futebol. Antes de acionar o Thiago Salazar diretamente da Vila, queria ouvir vocês sobre o Pelé faleceu na quinta, mas o velório só hoje, por um tempo, um hiato entre a morte e o velório, e toda uma expectativa e também uma comoção, né, para o maior ídolo do futebol se foi. É verdade, Celso. Eu acho que esse ato aconteceu exatamente porque ontem o presidente eleito Lula tomou posse, Sim. né? Então, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, acho que a polícia não teria condições, né? Então, ficou o velório para essa hora que está acontecendo e até amanhã, às 10 horas da manhã. Eu não quero criticar ninguém, vejam bem, mas esse negócio do Neymar não ter vindo no velório do Pelé foi muito chato, cara. Ficou chato demais. Outro dia ele recebeu pelo Pelé, que já estava em vias de morrer, né? Ele recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA, que a FIFA deu, e resolveu escolher o Neymar para receber em nome do Pelé e em nome do Santos. Tudo bem, ele recebeu. Agora, por que não vir? Por que não vir para o velório? Salazar, inclusive, acho que tem mais informações sobre isso. Tudo bem, mas uma mancada geral. Só que tenha sido proibido pelo Paris Saint-Germain, que eu não acredito, né? Eu não acredito que ele tenha sido proibido pelo time de lá, mas enfim, mandou o pai do Neymar é um cara legal, veio, se solidarizou com a família e cumpriu o papel dele. Mas eu, sinceramente, faltou Neymar. Diga, Rafa. Então, o que a gente está acompanhando, né, Celso, nessas homenagens ao Pelé, e agora com esse velório aí que vai durar 24 horas, amanhã vai ter esse cortejo, como já é sabido lá em Santos,
posteriormente o enterro, entendo que tudo está sendo feito de uma forma muito organizada pela família. Sim. A família tomou cuidado, até Sem dúvida alguma. com esse ato, porque a gente tinha aí ao final do ano a descida a serra, além do que o Chico falou da posse do presidente, tinha esse evento também, tinha a ida do paulistano para a Baixada como uma grande tradição. Se você faz tudo muito por atropelo, acho que o Pelé não teria talvez toda a homenagem que ele merece. E quanto mais, por mais singela que possa ser a homenagem, ainda é pouco pelo que representa o Pelé. Então acho que está tudo muito organizado, muito tranquilo, com muita calma, como merece o rei do futebol. Bom, e o Thiago Salazar está na Vila Belmiro e chega com mais informações sobre a despedida de Pelé. Grande noite para você, meu querido Salazar. Feliz Ano Novo. Muita fila por aí ainda? Boa noite, Celso, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Um grande 2023 para todo mundo. Vamos lá, vamos começar mais um ano. E aqui falando direto da rua Dom Pedro I, que é uma das ruas que passam em frente a um dos lados aqui da Vila Belmiro. No caso aqui, o famoso retão, que fica de frente para as cabines de imprensa. Essa aqui é a rua Dom Pedro I. Dá uma olhada na fila como é que está agora. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Giovanni de Cássia, mostrar para vocês. A gente não consegue assistir ainda, a gente não consegue enxergar o final da fila. A fila segue enorme e vocês vão reparar agora, o Giovanni vai mostrar para vocês, que essa fila faz a curva bem nessa esquina onde nós estamos. O pessoal tem que dar a volta nesse quarteirão que não é pequeno, para sair numa rua que desemboca lá na Vila Belmiro. E quando eles chegam ali, de frente para a Vila Belmiro, eles ainda andam mais uma quadra. Ao todo, eu conversei com algumas pessoas que já passaram, fizeram o percurso todo e passaram pelo Pelé, e eles me explicaram que demoraram ali alguns 1h40 mais cedo, outros um pouco mais de 2 horas. Esse é o tempo do percurso por aqui. Tem muita gente, inclusive, lembrei agora, que já passou umas 3 vezes, fez esse caminho umas 3 vezes para passar lá e se despedir do Pelé mais de uma vez. Enfim, muita gente por aqui ainda, muita gente se despedindo, muitas homenagens, escolas de samba, autoridades. E entre essas autoridades, por exemplo, Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, a gente citou e mostrou imagens dele aqui na Vila Belmiro, mas tem um detalhe. Na saída da Vila Belmiro, ele concedeu uma entrevista rápida ali, improvisada, aqui no meio da rua, e ele disse o seguinte, que ele vai pedir para as 211 federações ligadas à FIFA, a maior instituição de futebol, para que todos os países no mundo tenham pelo menos um estádio com o nome de Rei Pelé. Para que daqui a tantos anos, quando alguém perguntar quem foi Pelé, todo mundo lembre e todo mundo conte a história do eterno rei do futebol, Celso. Agora, Salazar, o Chico sentiu falta do Neymar. Você falou na matéria que ele foi representado pelo pai. Qual foi a justificativa mesmo em relação ao Neymar, para o Neymar não estar presente? Lembrando que ele estava aqui no Brasil agora no Réveillon. A situação do Neymar, inclusive, eu escutei algumas pessoas comentando sobre o PSG eventualmente não ter liberado o Neymar. A informação que eu tenho não é esta. A informação que eu tenho é que o Neymar tinha sim autorização para vir aqui para o Brasil, para vir aqui ao velório do Pelé, se assim ele quisesse. Celso, pela manhã nós informamos no site da GazeteEsportiva.com com exclusividade que o Neymar não viria. A informação que eu tenho é de que o Neymar ele tinha uma relação muito próxima com o Pelé e que ele não gostaria de ver o Pelé no caixão. A informação era essa. O Neymar estava muito abalado e a informação que eu recebi. O Neymar quer guardar as melhores lembranças dele com o Pelé. E aí um parênteses, eu sou testemunha que a relação deles era ótima, porque eu acompanhei aqui em Santos o surgimento do Neymar para o futebol. O Pelé sempre muito próximo dele, sempre tiveram de fato uma relação muito próxima e muito boa. Mas o que passaram para mim, o Neymar prefere não olhar para o Pelé dentro de um caixão. E por isso ele resolveu não vir para o velório e enviou o pai dele para, enfim, de alguma maneira ter alguém da família aqui no velório do rei do futebol. Tá certo, Salazar. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você volta com outras informações sobre o velório do Pelé.
Essa questão do velório, eu não sei vocês, eu no passado, quando mais novo, eu também não gostava de ir a velório. Eu achava que era uma coisa ruim, triste, até eu perceber que a importância da sua ida ao velório não é necessariamente para você ir lá olhar a pessoa que faleceu, mas pelo carinho e o afeto e a disponibilidade que você pode colocar para quem está precisando e está sofrendo com ali, que são os familiares. Quer dizer, então, precisou de um tempo para eu entender qual era o sentido de estar presente num velório. É verdade, você tem razão. Inclusive, quem me disse isso uma vez foi o Dalmo Pessoa, finado Dalmo Pessoa. Ele em todos os velórios que ele pudesse ir. Aí eu falava, pô, mas como você gosta de velório? Ele falava assim, não é isso, Chico. É que eu vou lá e passo, né, um carinho maior, um aconchego maior, um acolhimento maior. Um abraço, um gesto, um carinho. Para a viúva, para os filhos, enfim, para quem ficou, né, e desolado, às vezes, com mortes, não como essa do Pelé, que era esperada, mas mortes assim súbitas, né, desastres, acidentes e tal. Então, dá um ir em todo velório que podia ir. E você tem razão, você tem razão. A importância de você ir no velório não é pelo quem já morreu. É também, você vai lá, se despede e tal, claro. Mas principalmente pelos parentes, né, Gavo? Isso criou uma polêmica aí sobre esse aspecto do Neymar. Eu, particularmente, não vou entrar nessa seara. Entendo que é uma opção dele, a ida do Neymar ou não pertence a ele, e a ida do Neymar ou não, ela é infinitamente menor do que o que está acontecendo, exato. Que é a perda do Pelé. Exato, então, também. Ok, cada um segue a sua história. O Pelé é muito maior que tudo isso, né? É verdade. Bom, 2022 foi um ano de muito trabalho para a nossa equipe de esportes. Além da cobertura dos grandes clubes paulistas e das principais competições do calendário nacional, também tivemos o Troféu Mesa Redonda e a Copa do Mundo do Catar. Para fechar a temporada com chave de ouro, a 97ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que foi um sucesso de público e crítica. Então vamos rever agora os principais momentos da prova. Final de ano você aí já sabe, né? Tem que ter a tradicional Corrida de São Silvestre. E a 97ª edição veio com tudo! Aqui na telinha da TV Gazeta a cobertura foi completíssima e rolou um grande show da São Silvestre. Aguardando as 3 largadas. A galera, como sempre, tava muito animada para encerrar o ano no melhor estilo. A elite feminina mostrou pro que veio. Catherine Helene, de apenas 20 anos, assumiu a liderança da corrida na altura do estádio do Pacaembu e de lá até o final do percurso não diminuiu o ritmo, garantindo a primeira vitória dela na São Silvestre. Catherine Helene, olê, vencedora da Corrida Internacional de São Silvestre! Jennifer do Nascimento foi a brasileira com o melhor desempenho na prova, ficando com a 4ª colocação. É uma realização de um sonho, eu estou muito feliz e agradecida. A largada e... Já na largada da elite masculina, o Samuel Souza saiu na frente dos demais corredores. Mas Andrew Rotich passou a liderar a corrida próximo ao estádio do Pacaembu e dali em diante não foi mais ultrapassado. O atleta, além de vencer pela primeira vez a competição, também garantiu o primeiríssimo título de Uganda na prova. Andrew Rotich Kuemoi vai ser o campeão da São Silvestre! Fábio Jesus Correia foi o melhor brasileiro na corrida e mesmo ficando com o 4º lugar, a emoção dele foi de um verdadeiro campeão. Estou feliz em representar o Brasil numa prova difícil, com muitos atletas, né? E é só agradecer. E ó, você aí de casa que também tem vontade de participar da São Silvestre, bora começar a treinar que no final de 2023 tem mais.
E aí, tá disposto, Chico, a treinar para correr? Mas não tenha dúvida, precisa já consultar aí o Vanderlei, né? O Vanderlei Silva, né? Vanderlei Oliveira. Vanderlei Oliveira. Vanderlei Oliveira, que é o nosso mestre da São Silvestre, né? Um dos maiores corredores do mundo, né? Eu vou ver se eu treino com ele, sim, a próxima São Silvestre eu vou ser o melhor brasileiro colocado na prova. Aí também, né? Não vamos... Eu posso ter meus atalhos aí também. Né? Tudo bem, estamos começando o ano, vamos fazer... Eu já estava quase querendo sugerir do Garrafa aí também, mas pela carro o Garrafa... Não, eu vou ficar na chegada esperando o Chico. Né? Porque esse momento é histórico, né? Claro. Mas tudo bem, positivismo... nesse ano que está chegando, mas também não precisa exagerar, também ser o melhor. Você é o melhor brasileiro colocado. Eu tenho os meus segredos. De repente posso sumir, de repente pode aparecer mais para frente. Né? Vai saber, né? E só para não parar qualquer dúvida, né? Voltando ao assunto Neymar, que eu tinha perguntado até que ele passou o Réveillon no Brasil, que era a informação que eu tinha, mas os rapazes nos informam que ele passou o Réveillon em Paris, então não estava no Brasil. Tá? Bom, chegou a hora de falarmos do mercado da bola e quem chega com as informações quentinhas sobre o vai e vem dos jogadores nessa janela de transferências é justamente o nosso querido José Paes. Grande noite para você, José Paes. Feliz ano novo. Começamos com as novidades de clubes fora de São Paulo. Fala, Celso. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Feliz ano novo para você, para todo o público que está acompanhando o Gazeta Esportiva, Chicão, Garrafa, enfim, todo mundo. Bora falar então do mercado da bola aí, super movimentado. Começamos falando de Luizito Soares, jogador aí uruguaio, 35 anos. Fechou lá com o Grêmio, temos imagens aí, chileno, nosso diretor, fechou com o Grêmio, Luiz Soares, até 2024, até o finzinho de 2024, ele que é o maior artilheiro aí da história lá da seleção do Uruguai, tem 68 gols, jogador super importante, aí o grande artilheiro das últimas décadas do futebol mundial. Ele vai ser apresentado na próxima quarta-feira, dia 4, lá na Arena do Grêmio, às 7h30 da noite, numa super festa aí para a torcida do Grêmio. Então a galera já está animadíssima aí com essa chegada do atacante de 35 anos. Lá no Flamengo, o mercado da bola também está super movimentado, viu, Celso e amigos aí do Gazeta Esportiva, porque o Gerson, o Coringa, voltou para o Flamengo. O Flá vai pagar aí 90 milhões de reais ao Olympique de Marselha, lá da França, para contar com esse jogador. Ele que tinha ido lá para a França a um pedido do Jorge Sampaoli, que era antigo treinador lá do Olympique de Marselha, mas ele não vai ser aproveitado nessa temporada. Então o Olympique de Marselha acabou liberando o jogador, que vai assinar um contratinho básico aí de 5 anos com o Flamengo. Ele que é ídolo lá no Flamengo, ganhou muita coisa recentemente, então volta aí agora para a equipe do Vitor Pereira. Pois é, meu amigo Chico Lang, Vitor Pereira será o técnico do Flamengo aí nesta temporada agora de 2023, já desembarcou lá no Rio de Janeiro, já vestiu a camisa do Flamengo. O Flamengo será o 12º clube aí dirigido pelo Vitor Pereira nessa carreira dele como treinador de futebol. Ele desembarcou lá no Rio, alguns jornalistas já estavam esperando o Vitor Pereira, alguns fizeram algumas perguntinhas ali, como é que você está se sentindo, como é que vai ser assumir esse super time aí do Flamengo, e ele conversou aí de maneira oficial também com a TV do Flamengo lá na internet, e a gente confere um pouquinho agora do que disse o VP, primeiras palavras de VP então, como novo técnico do Flamengo. Vamos conferir. As expectativas relativamente à época são grandes, como vocês podem imaginar. Os desafios que temos pela frente são enormes, mas com trabalho, compromisso, responsabilidade e juntos, essencialmente juntos, unidos, vamos estar à altura de conquistar, de acrescentar mais títulos a este grande, enorme clube que é o Flamengo. Uma torcida de 40 milhões ou 40 e tal milhões de torcedores, e é isso que também que me trouxe ao Flamengo, que me motivou a aceitar este repto lançado pelos dirigentes do Flamengo. É a torcida, é a qualidade dos jogadores, a paixão da torcida, a qualidade dos jogadores e a dimensão de um clube que é mundialmente conhecido.
Falou então nosso querido amigo aí, o VP, agora técnico do Flamengo, uma curiosidade. Eu disse que ele já desembarcou lá no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. E quando ele chegou no aeroporto, viu aí o Celso, o Chico, Garrafa, todo mundo que está acompanhando a gente. Nós jornalistas, a gente tem uma tática. Quando a gente quer fazer uma pergunta assim um pouquinho mais difícil, que a gente sabe que o entrevistado não vai gostar, a gente dá aquela amaciada antes, algumas perguntinhas, né, mais básicas. Aí a galera lá, os jornalistas que estavam esperando o VP, todo mundo, poxa, e aí, tá feliz agora no Flamengo? Como é que a tua equipe aí de trabalho já está analisando esse elenco do Flamengo? Aquelas perguntinhas básicas, né? Quando um colega perguntou, e aí, sua família vai vir com você aqui para o Rio de Janeiro, aqui para o Brasil? Aí um assessor do Flamengo já tirou o VP dali, não, já acabou o tempo, já acabou tendo que ir embora, enfim, e já arrancou o homem dali. A gente sabe que na entrevista coletiva que o VP vai dar aí de apresentação, essa pergunta será inevitável, se não for a primeira da coletiva, mas a gente vai ter que aguardar para ver o que o VP vai falar sobre a sogra, sobre o milagre de Natal, sobre todo mundo tá bem lá na família dele agora, né, Celso Cardoso e amigos. Devolvo para vocês, daqui a pouco eu volto com mais Mercado da Bola. Então, César Paz, só queria fazer uma ressalva, porque você diz assim, nosso querido amigo, meu não. Seu amigo, Chico? Não é meu. Quero que ele se dane, que ele quebre a cara lá no Flamengo, que ele perca tudo que disputar, né? E que a sogra dele passe muito bem. Né? Que ela não tem culpa, né? Ela foi usada por ele, como a torcida do Corinthians foi usada também. Então quer dizer que eu fiquei indignado, porque... E do discurso dele? O discurso dele é o tal negócio, é aquele que o José Paz falou. Eu digo e repito, a imprensa carioca é uma imprensa sem vergonha. Ela é chapa branca. Ela nunca vai perguntar para o VP por que ele mentiu para o Corinthians para ir para o Flamengo. Mas não foi a coletiva ainda. Não foi a coletiva ainda, mas na coletiva essa pergunta não vai acontecer. Tinha que ser feita desse jeito. Boa tarde, boa tarde. Por que o senhor largou o Corinthians, mentiu para o Corinthians o motivo da sua saída e aceitou o convite do Flamengo? Por que o senhor não abriu o jogo e falou, olha, eu estou saindo daqui para ir para lá? Qual é o problema? Ninguém ia reclamar. Ele estava sendo sincero. Não, ele fez todo o mise-en-scène, fez toda uma coisa. E a imprensa carioca, que é chapa branca o que é? Só pergunta aquilo que vai fazer, vamos dizer assim, vai levantar a bola para o entrevistado. Nunca ninguém faz uma pergunta mais incisiva, mais crítica, né? mais indolente. Isso não vai acontecer no Rio de Janeiro. Pode esquecer, porque os caras lá são chapa branca, a maioria torce para o Flamengo, devem estar sonhando em ganhar o título mundial com esse senhor, esse verme, esse sem vergonha, que hoje colocou a gloriosa camisa do Flamengo no peito. Eu não sei como os dirigentes cariocas deixaram que isso acontecesse. Mas eles queriam. Um sujeito sem vergonha desse, que fez o papelão que fez aqui, vai lá e veste a camisa do Flamengo e diz, eu vim pra cá pra ganhar títulos. Ô, seu cara de pau, você veio pro Corinthians fazer o quê? Veio fazer o quê no Corinthians? Você não veio aqui pra ganhar título também? Seu sem vergonha! Agora eu quero ver você ganhar título aí no Flamengo, cara de pau! Português, cara de pau. Nem todo português é assim como você, graças a Deus. Mas você não presta. Você não tem caráter, você é um sem vergonha. E eu quero ver. Eu estou quase indo para o Rio de Janeiro para fazer essa pergunta para você. Que eu quero ver que cara que você vai fazer. Essa é a minha... Mas vão amaciar o cara. Essa é a minha... Tem que chegar direto nele. Ele não presta, não, mas cara. Ele não presta. Veja bem, Chico, eu acho tem que dar uma porrada nele. Isso que tem que fazer. Acho que nem porrada de pergunta, né? Não, essa é a minha preocupação com os colegas lá do Rio de Janeiro. Eu entendo que o Vitor Pereira deveria e deve dar uma explicação, não ao Corinthians, daquilo que ele pensou. Por ele mesmo. Porque vai pegar mal. Por ele, né? Então, ou ele tem uma explicação assim muito convincente, ou vai pegar mal para ele. Eu concordo exatamente com o que você está falando. E outra coisa, eu não vejo uma alegria no torcedor do Flamengo, posso estar equivocado, com a contratação do treinador. Nas redes sociais eu vejo uma movimentação feliz, viu? Mas assim, como deveria ser, não tinha ninguém lá do Flamengo no aeroporto. A torcida do Flamengo, quando chega alguém de peso, torcida grande, gigante, ela vai até o aeroporto. Eu não vi essa movimentação. Não é? A torcida me parece, posso estar equivocado. Ressabiada, desconfiada, porque a atitude dele fez com que parte da sua comissão técnica o abandonasse. Então o torcedor do Flamengo fala, que treinador está vindo para o Flamengo? Quem é essa pessoa? Esse é o meu sentimento, posso estar equivocado. Não é? Chegasse, vamos supor, vamos fazer uma ilação aqui. O Abel Ferreira saiu do Palmeiras e foi para o Flamengo.
Pô, tirou o técnico que tá voando lá, que ganha tudo no Palmeiras. A torcida do Flamengo acho que ia fazer uma grande festa. Com o Vitor Pereira não tá acontecendo isso. Pode ser que venha na apresentação, que vai receber o treinador, mas eu sinto que ela está apreensiva e desconfiada. Tudo em função do comportamento do Vitor Pereira, que foi realmente inexplicável. Não com o Corinthians, por ele mesmo, Sim, Celso. por ele mesmo. Porque o que a gente tem que destacar, só para deixar claro para quem de repente chegou agora, não acompanhou o que aconteceu. Isso. Quando ele saiu do Corinthians no dia 14 de novembro, ele falou o seguinte: não vou para lugar nenhum, não vou para clube nenhum, tenho um problema familiar e preciso ir embora. Estou Já vinha dizendo isso, ele ficar só, no dia 14 ele só ratificou. Fez uma postagem, uma vez Corinthians, sempre Corinthians, estou com dor. Dias depois acertou o Flamengo. E ele poderia, tranquilamente, como profissional, trocar o Corinthians. O que ele falou hoje, ele poderia falar para o Duílio. Duílio, eu vou para o Flamengo porque lá eu tenho maiores chances de ser campeão. Isso, perfeito. Lá eu tenho melhores jogadores, Perfeito. tenho uma estrutura, uma organização que vai me permitir ser Zero campeão. problema, Celso. Se tivesse essa postura, zero problema. Um direito do profissional. A forma que ele fez a saída do Corinthians na ida para o Flamengo, realmente é inexplicável. Não, para mim não é inexplicável. Para mim tem uma explicação só. Ele é um verme, só isso. Ele não presta, ele não vale nada como pessoa, como sujeito. Esse é o problema dele. Ele não tem caráter. Não é um cara confiável. Eu só vou fazer uma ressalva que ainda prefiro esperar o que ele vai falar. Assim, na coletiva mesmo. E vai mudar o que ele vai? Talvez. Se ele falar alguma coisa... E ele passa alguma credibilidade para a gente acreditar nele, dependendo do que ele vai falar? Nada. Olha, antes de saber... Como o Vitor Pereira rende, né? Rende, mas rende. Porque é um absurdo rende ódio, né? Infelizmente. Porque é um absurdo que ele fez. Tô ansioso para a coletiva. A coletiva vai ser, olha... Para nós, lá para o Flamengo vai ser uma festa. Chico, tem muita gente... E se você bobear, você apanha de segurança. Não, tem muita gente séria que vai perguntar sim e vai questionar, né? O que aconteceu. Eu duvido, mas tudo bem. O que aconteceu? Sei lá, de repente ele vem até com a notícia da cura, vai saber. O milagre? Milagre. Pode ser? Sei Milagre lá. de São Jorge. Ainda quero aguardar para ver. Qual foi a explicação. Essa retirada, eu não consigo fugir do assunto, né? Os seguranças tirando ele da conversa com jornalistas, tal, justamente no momento da pergunta. Eu não sei quem está mais indignado com o que o VP fez com o Corinthians, o Celso ou o Chico. Eu vou explicar uma coisa, mas a minha questão... Bate essa dúvida. A minha questão não tem a ver com clube, com nada. Tem o fato de... eu ter defendido algumas posturas do Vitor Pereira, sabe? Ter me sensibilizado com o problema familiar dele. Isso eu expressei em muitos comentários e tudo mais. Então, você se sentiu traído? Claro, óbvio. E quebrou a cara. Sabe? Aliás, acho que, enfim, eu nunca vi isso em 35 anos de carreira. Antes de saber como os clubes paulistas estão se movimentando no mercado da bola, vamos acompanhar as expectativas de Alberto Helena Júnior para esse início de temporada no Olhar de Mestre. Ô, meu Salsinho, quem vai ganhar o Paulistinha do ano que se inicia, hein? O favorito, claro, é o Palmeiras, porque é o clube mais bem gerido e o que possui o melhor elenco de jogadores, tá? Mas, quando se trata da rivalidade entre os grandes da história, tudo é possível. Mesmo porque há outros alvos mais importantes da mira desses clubes. O Mundial, a Libertadores, a Sul-Americana, o Brasileirão. Por isso mesmo, estou dizendo que todos perdem com a preservação desse torneio regional que entrava nosso calendário já tão nichado. E o pior é que o preservam em nome da tradição. Um país sem memória, que logo esquecerá de Pelé quando a última pá de terra cair sobre o caixão do Edson. Abraços, meu caro. Outro abraço, mestre Alberto Helena Júnior, feliz ano novo. Vamos acionar mais uma vez o José Paes com as novidades do mercado. No Palmeiras, por enquanto, as novidades ficam por conta apenas das renovações. E quem é a bola da vez? Meu querido José Paes, amigo do Vitor Pereira. Só para esclarecer essa história aí do amigo, né? É o famoso muito amigo, Vitor Pereira. De amigo não tem nada, né? Pelo amor de Deus. Mas tenho certeza que essa pergunta vai ser feita, gente. Não tem como, até porque serão, assim, muitos jornalistas. As perguntas vão começar a ficar repetidas ali, e aí vai ter que perguntar isso aí. Não tem jeito, vai ter que perguntar da sogra dele.
Mas agora vamos falar do Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, o Gustavo Gomes, zagueirão paraguaio aí, capitão do Palmeiras, renovou o contrato com o Verdão. Ele tinha um contrato até 2024, então fica no mínimo até 2025. A duração desse novo vínculo aí com o Palmeiras, ela não foi revelada, mas até no mínimo, então 2025, fica aí o Gustavo Gomes no Palmeiras. Ele que tem 8 títulos com a camisa do Verdão, tem aí entre esses títulos 2 Copas Libertadores, tem também 2 campeonatos brasileiros, enfim, essa temporada agora de 2023 vai ser a 6ª do Gustavo Gomes como jogador do Palmeiras. Falando um pouquinho mais de Corinthians, agora falar do Coutinho, Felipe Coutinho. Será que ele vai ser amigo do Chico Lang? Será que ele vai jogar no Corinthians ou não? Pois é, o Coutinho, ele entrou em campo nessa última rodada lá da Premier League, do campeonato inglês, com a camisa do Aston Villa. O Aston Villa ganhou a sua última partida lá no famoso inglesão pelo placar de 2-0 contra o Tottenham. E o Felipe Coutinho entrou nessa partida, entrou no decorrer do jogo. Então, a informação que chega é que o Felipe Coutinho, ele quer retomar a carreira dele na Europa. Ele ainda quer vingar de novo lá na Europa, não estaria tão disposto a voltar para o Brasil nesse momento. A gente sabe que o empresário dele é o Kia, tem uma boa relação com o Corinthians, mas ele tem contrato lá com o Aston Villa até o meio de 2026. Então, assim, fica naquela, para ele sair de lá, 100 milhões de reais, o Corinthians não tem esse dinheiro para colocar para trazer o Coutinho, tem o desejo dele agora que chega pra gente, que é de continuar na Europa. Então vamos aguardar um pouquinho mais para ver se ele vem ou não pro Timão, se ele vem ou não para ser amigo de Francisco Lang, viu, Celso? Volto com você, daqui a pouco retorno aqui da nossa redação. Tá certo, José Paes. O que pegou no Coutinho é que, na verdade, havia a notícia de que o Aston Villa não o queria mais, depois que houve a troca de técnico, aquela coisa toda, por isso que surgiu essa negociação com o Corinthians. Não negociação não, essa sondagem, enfim. Vou aguardar, você sabe o que eu acho que aconteceu, na minha opinião, sincero e honestamente? O Kia usou o Corinthians para valorizar de novo o Felipe Coutinho lá na Inglaterra. Não só o Corinthians, ele deve ter colocado na mesa outras propostas de outros clubes, inclusive lá da Europa. E aí o que aconteceu? O Aston Villa falou, opa, peraí, nós gastamos um dinheirão aqui nesse cara, vamos conversar com o treinador, ver se ele aproveita o Coutinho. E o Coutinho, gente, ele ganha 3,5 milhões de reais por mês para jogar lá no Aston Villa, gente. O Aston Villa, o que é? O Aston Villa é São Caetano, São Bernardo, Santo André. Ele está ganhando 3 milhões e 500 por mês. Ele já foi campeão europeu. Já foi campeão europeu, mas quando se amarrava cachorro com linguiça. Agora o Aston Villa não é nada, mas paga bem, como todo time na Inglaterra paga bem. E ele é um astro internacional jogando lá na Europa. Se vier aqui para o Brasil, já não vai ser o astro internacional que ele acha que ele é. Então, meus filhos, é isso aí. O que usou o Corinthians, mais um que usou o Corinthians, para valorizar esse rapaz, que aqui entre nós se contundiu, era para ter ido para a Copa do Mundo. Olha, vou até falar que fez falta na Copa do Mundo se ele tivesse inteiro, porque o tal de Paquetá não jogou nada, quase falo palavrão aqui. Não jogou nada, absolutamente nada. E faltou mesmo um meia esquerda ali. Um meia direita, meia esquerda, ele é pé direito também. Mas faltou um cara para armar o meio campo lá e soltar mais o Neymar. Agora, o que vão fazer? Ele se machucou, não foi? Foi mais uma vez o Corinthians usado porque já era bichian para valorizar o cara. Agora o cara fica lá e está tudo em paz. Eu penso o seguinte, Chico, Celso, eu penso que foi bom para o Corinthians que já encerrou esse assunto. Mas não encerrou ainda, né? Mas não, tá muito com cara de que não vai rolar, porque o que não dá para acontecer é força uma barra, o cara vem e depois vai embora como foi o William. O Corinthians tem que fazer um planejamento, tem que saber com quem ele pode realmente contar, não pode o cara chegar aqui, não estou muito afim, mas eu vou, como o Vitor Pereira fez quando ele veio, ele falou, eu vim porque o Corinthians pediu demais, ele falou isso. Claro e abertamente. Então, quer vir, vem. Não quer vir, fica lá na Europa e o Corinthians segue a vida dele. O Corinthians, a gente já disse, tem um bom elenco, carece ainda de um ou outro reforço. O Coutinho, óbvio que seria um belo reforço para o Corinthians, mas para você, ou você vem a 100% ou não vem, Celso. É muito melhor para o Corinthians. Se está essa dúvida, deixa o Coutinho lá. A janela termina dia 31. A notícia que tinha antes era que, de repente, um ia esperar terminar a janela, se vinha proposta, se não vinha proposta. Surgiu até a informação de que o próprio Aston Villa deixou o Coutinho à vontade para procurar clube. Quer dizer, então, como surgiram e onde a fumaça fogo, acho que vale a pena esperar até o dia 30. Tudo informação de empresário, né? Vamos falar a verdade. Não tinha informação de clube nenhum. O Aston Villa não chegou e falou numa entrevista coletiva, né? Então, quer dizer, quem espalhou tudo isso aí foi o Kia, aí valorizou o cara de novo, o cara vai ficar por lá, não vai vir para cá. Isso aí é óbvio. Isso todo empresário faz.
Todo empresário faz. É um negócio impressionante. Eu me lembro uma vez, o Rogério Ceni fez isso com o São Paulo. Começou, não porque não queriam dar aumento para ele, não queriam, ele falou assim, eu tenho uma proposta de um time da Inglaterra. Ninguém até hoje sabe que time era esse. Mas os caras ficaram com tanto medo de perder o Rogério Ceni, que renovaram com ele. Você se lembra disso? Era o Arsenal. Era o Arsenal? Tá aí o Celso me revelando, eu nem sabia que era o Arsenal. Então, mas alguém foi lá perguntar para o Arsenal, para os dirigentes do Arsenal, se era verdade? Ninguém. Então, quer dizer, sabe, tem cara que usa mesmo essa situação meio cabulosa para tirar vantagem. E foi o que o Jorge Bicham fez com esse menino aí. Bom, daqui a pouco vamos ver as novidades do São Paulo. Antes disso, um novo contato com o Thiago Salazar na Vila Belmiro. O Salazar, me diz uma coisa, qual é a programação para o fim do velório e o sepultamento do Pelé? Vamos lá, Celso, o velório vai até as 10 horas da manhã de amanhã, quando o corpo do Pelé sairá daqui, do bairro da Vila Belmiro, que fica entre o Canal 1 e o Canal 2. Ele vai passar por toda a orla da praia até o Canal 6 e vai fazer uma parada em frente à casa da mãe do Pelé, que mora aqui em Santos, mora no Canal 6, ela que recentemente completou 100 anos de idade. Depois, o corpo vem em cortejo, carro aberto para toda a população aqui da cidade, de novo pela praia, entra de novo no Canal 1 e vai para o Memorial Cemitério Vertical, o maior cemitério vertical do mundo, onde o Pelé tem um mausoléu construído só para ele desde 2003. Essa é a programação. Como vocês viram, agora a gente está do lado de dentro da Vila Belmiro, naquele setor das cadeiras cativas. Esse setor hoje foi todinho disponibilizado para a imprensa. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Giovanni de Cássia mostrar para vocês. O Pelé está aqui ao fundo, onde está acontecendo o velório desde as 10 horas da manhã. O pessoal todo passando por ali, inclusive o presidente do São Paulo, Júlio Casares, acabou de entrar, acabou de se aproximar ali do caixão do Pelé. Como vocês podem reparar, do lado esquerdo é aquela fila que a gente mostrou na rua. Essa fila é para todo mundo que quiser passar por aqui até as 10 horas da manhã. Pega toda aquela fila do lado de fora, entra no estádio e passa ali do lado do Pelé. Do lado direito, esses corredores montados são corredores montados para autoridades, pessoas convidadas pela família. Inclusive, entre essas pessoas convidadas, estiveram Falcão, ex-camisa da Seleção Brasileira e hoje coordenador de futebol do Santos, e Odair Hellmann, técnico do Santos. Na chegada, eles falaram com a gente e deu para perceber os dois bastante emocionados. Vamos ouvir. Eu não consigo pensar no Rei Pelé com tristeza, né? Eu penso nele como um gênio, como aquele sorrisão dele. Aprendi algumas coisas com o Pelé, o soco no ar, né? Então eu imitei ele. Para mim, o espetáculo é quando se faz o gol, não depois do gol. Ele simplificava isso com aquele salto no ar. Nós do futebol, o mundo inteiro sabe quem é Pelé. Mas nós do futebol temos a responsabilidade de levar esse legado, de falar para as novas gerações quem foi e mostrar, né? Porque para mim ele foi o maior de todos. Pelé vai continuar sendo. Venho aqui me despedir do Edson Arantes do Nascimento e venho aqui também pedir a bênção para a nossa nova caminhada que a gente vai ter nesse ano, que a áurea do Pelé, a luz do Pelé possa nos iluminar os jovens que aqui jogam nessa equipe e a todos nós, para que a gente possa fazer um grande ano. Bom, tá aí, Celso, mais 2 exemplos de pessoas que passaram por aqui, celebridades, autoridades, como eu disse, muito emocionadas. Emerson Sheik esteve por aqui também. Milton Neves, nosso colega jornalista, extremamente emocionado. Inclusive, acabei de encontrá-lo aqui do lado de fora. Ele ainda estava tentando se recuperar emocionalmente. E ainda serão muitas visitas, né? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, passou por aqui. E para vocês terem uma noção, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já avisou que chegará aqui na Vila Belmiro por volta das 9 horas da manhã dessa terça-feira, ou seja, na última hora de velório, antes do cortejo e, enfim, do sepultamento lá no Memorial do Marapé. E é isso, Celso. A gente vai continuar acompanhando amanhã também. Todo mundo vai ter aqui no Gazeta Esportiva todos os detalhes de como que está sendo esses últimos momentos do Pelé aqui com a gente, Celso. Tá certo, Salazar. Obrigado pelas informações.
é um ritual tradicional e necessário para que as pessoas possam se despedir do rei, né, Chico? É verdade. E você viu que eu fiquei com pena do Milton Neves, eu vi a chegada dele na... Santista de coração. Na Vila. Eu, Santista de coração, um cara transparente demais, nunca negou isso. E recentemente perdeu a mulher, né? Então juntou uma coisa na outra. Eu imagino como é que deve estar o meu amigo Milton Neves. Mas se fosse aí, Neves, você é grande, você é um grande jornalista, vamos se recuperar já. Agora, quem parece que elaborou bem, né, toda essa passagem do Pelé foi a família do Pelé, né? Sim. Que teve tempo, passaram com ele o Natal, conversaram bastante entre eles, né, todos os irmãos, a viúva do Pelé. Então, a família teve tempo de elaborar melhor, né? Agora, quem estava distante, quem não viu o Pelé, é mais difícil, né? É muito mais difícil, né, o Garrafa? Realmente é muito difícil, não é a tarefa das mais simples, não. E as homenagens continuam e são homenagens mais do que justas, né, Chico? Por tudo que representou o Pelé. E a cada depoimento, eu acho que é muito verdade o que dizem, né? A gente está se despedindo do Edson, porque o Garrafa, Pelé é imortal. Garrafa, parece, Celso, que o time do Santos está chegando agora lá na Vila para reverenciar o rei. Então vamos conversar com o Thiago Salazar, que traz para a gente mais informações sobre o que acontece neste momento no velório do rei Pelé. Diz, Salazar. Bom, Celso, enquanto a gente estava conversando aqui, passou aqui o time da categoria de base do Santos, time da Copa São Paulo, mas nesse momento acaba de chegar o time profissional masculino do Santos Futebol Clube. O Giovani vai mostrar para vocês. Eles estão todos com a camisa preta, estão de camiseta preta, então fica um pouquinho difícil identificar, porque agora eles estão se aproximando ali do caixão, mas são eles ali, todos de preto ali, não sei se dá para vocês perceberem, há uma fila, é o elenco do Santos Futebol Clube que chegou aqui com o Soteldo puxando essa fila. O Odair voltou também, o Odair Helman voltou com esse elenco para cá agora, e agora dá para perceber como eles vão formando ali uma espécie de círculo em volta do caixão do Pelé. Então acabamos de ter aqui o time da categoria de base do Santos, a Copinha, e agora o time profissional do Santos se junta ali ao caixão do rei do futebol. Perfeito, Salazar. Muito obrigado, o Soteldo, que, aliás, hoje veste a 10 do Pelé. Ele é o herdeiro da camisa 10. E tivemos uma conversa, claro que isso vai ser decidido ainda, mas com o presidente do Santos. Parece que o presidente já descartou a possibilidade em função daquele vídeo que ele viu atendendo um pedido do Pelé de que a camisa 10 continue sendo utilizada. Então, existia a possibilidade de se atender um pedido da família, mas o presidente acho que vai, atender o pedido do Pelé. Atender o pedido do próprio Cabe Pelé. Hoje ao Soteldo, que liderou o grupo. E aliás, informação que foi revelada aqui com exclusividade na entrevista que nós fizemos com o Rueda, a pergunta foi o Garrafa que fez. Exato. O que o senhor vai fazer com a camisa 10? O senhor vai aposentar ou não vai? E aí ele respondeu dizendo que não, depois dessa declaração que ele viu do Pelé, uma declaração antiga, ele vai manter sim a camisa 10. E está certo, tem que manter mesmo. Essa, sem a menor sombra de dúvida, é a despedida mais dura do Pelé, mas não é a primeira. Como tudo na carreira de Pelé, as despedidas do rei também foram pra lá de marcantes. O substantivo vem no plural, pois foram ao menos 3 os momentos em que Pelé deixou para trás uma das camisas que já havia defendido. O primeiro deles foi no dia 18 de julho de 1971, data da última partida com a camisa da seleção brasileira. Cerca de 140 mil pessoas estiveram no Maracanã para acompanhar o confronto entre Brasil e Iugoslávia. Apesar da atuação discreta, o rei levou o público ao delírio. Depois de sair da seleção, Pelé ainda jogou como profissional por mais 6 anos e protagonizou outras 2 despedidas emocionantes. No dia 2 de outubro de 1974, o rei entrou em campo pela última vez com a camisa do Santos para enfrentar a Ponte Preta. Só que antes de subir para o gramado, Pelé recebeu o jornalista Peirão de Castro, que à época fazia parte do Mesa Redonda, e concedeu uma entrevista exclusiva à TV Gazeta. Mais triste que eu você não está, eu garanto, viu, Peirão? Mas chegou o dia, né? Chegou o momento, eu procurei
há 2 anos já vim me preparando para esse momento e espero suportar. Antes de deixar a Vila, ajoelhou-se, num gesto que ficaria marcado para sempre. Depois de 1.091 gols em 1.116 jogos pelo Santos, Pelé pegou a bola e humildemente agradeceu a todos pela trajetória que terminava ali. Tira a camisa 10, que ele honrou, dignificou. Obrigado, Pelé. A despedida definitiva do futebol veio no dia 1º de outubro de 1977. 2 anos antes, Pelé aceitou uma proposta do New York Cosmos e partiu rumo aos Estados Unidos para promover o esporte naquele país. No livro Pelé, a importância do futebol, o rei afirma que aceitou receber $1 milhão por ano durante 7 temporadas. Ele multiplicou por 10 a média de público dos jogos de futebol nos Estados Unidos e marcou 65 gols em 111 jogos pelo Cosmos. No confronto entre Santos e Cosmos, em Nova York, Pelé atuou um tempo em cada equipe e viu de perto figuras importantes nas arquibancadas do Giants Stadium, tudo para reverenciar o 10 de sempre do futebol. Bom, e vamos voltar a falar com José Paes. Temos informações do São Paulo. Chegadas e partidas. Começamos com quem está de saída. Bora lá, Celso. Falando aí do Igor Gomes, jogador que já assinou aí um pré-contrato lá com o Atlético Mineiro, ele tem contrato com o São Paulo até março desse ano agora de 2023, então os dois clubes estão conversando para ver quando que vai rolar de fato essa liberação aí do Igor Gomes, se só em março, se agora. O Galo ainda não tem pressa para fazer essa liberação, até tinha oferecido ali 10% de uma futura venda do Igor Gomes para o São Paulo, para que o São Paulo liberasse agora o jogador. O São Paulo não quis, ficou aquela negociação um pouquinho travada, então a princípio ele só sai em março mesmo lá para o Atlético Mineiro, mas a gente vai aguardar aí essa negociação, como é que ela vai se desenrolar. De fato, ele já assinou um pré-contrato lá com o Atlético Mineiro. O São Paulo está se movimentando e está mirando aí alguns jogadores para continuar reforçando o seu elenco nessa temporada agora de 2023. Tem ali o Alan Franco, zagueiro, né, jogador argentino que atua lá no Atlanta United dos Estados Unidos, lá da Georgia, lá nos Estados Unidos, jogador que o São Paulo primeiro queria emprestado, agora parece que vai conseguir adquirir de maneira definitiva o atleta ali, 80% dos direitos dele, pode ser que ele já chegue nessa semana agora, a gente também vai aguardar um pouquinho. E outros dois jogadores, o Mendes, jogador equatoriano, volante, que atua inclusive nessa última Copa do Mundo lá do Catar, também estava no futebol lá nos Estados Unidos, mas o contrato dele já venceu, está sem clube. E o David, atacante lá do Internacional, a negociação também está um pouquinho travada, o São Paulo está tentando destravar esse negócio para contar com esse jogador agora em 2023, mas a negociação ainda não está totalmente concluída. Então essas foram as informações aqui do Mercado da Bola de hoje no Gazeta Esportiva. Amanhã eu volto com muito mais, viu, Celso? Vai daí. Tá certo, Zé Paes. E aí, Garrafa, Chico, São Paulo? O São Paulo é uma grande incógnita, né, Celso? Tá uma mudança, uma reformulação completa, jogadores saindo, jogadores chegando. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O que a gente pode ficar como otimismo é que é um time que o Rogério está montando. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver. Tomara que ele tenha a mão boa, né, e monte um time parecido com aquele Fortaleza lá que ele montou e foi campeão de tudo nas mãos dele, né? Fazer votos, né, que o São Paulo arrebente esse ano. O resultado da enquete. Quem é o melhor centroavante dos grandes clubes paulistas? E a maioria respondeu que é Yuri Alberto, com 56% dos votos. Ficamos por aqui. Obrigado, Chico. Obrigado. Garrafa. Até amanhã. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva e agora tem o Jornal da Gazeta. Tchau, até amanhã.